Então vamos lá, quero dizer 4 tipos de independência: caderno e caneta. Coloca um F, a gente alcançou nossa liberdade financeira, isso é, se a gente quiser parar de trabalhar pro resto da vida, a gente pode. Depois tem a independência de você ser financeiramente da crise. Eu tenho uns colegas que eram independentes financeiros até que a crise veio. Por quê? Porque alguns dos negócios que davam essa renda passiva para eles dependiam muito do presencial. Nada de errado com isso. Mas a gente está falando de ser independente financeiro, né? Independente da crise. Você também, a gente está aqui para quem quer ter uma rotina independente. Isso é, você define a hora que você acorda. Você define a hora que você trabalha ou não trabalha. E a última independência é geográfica. No momento eu estou em Brasília, mas podia não estar. Por 2 anos eu viajei o mundo enquanto eu fazia isso. Então você trabalha onde você quer trabalhar? Então essas são as independências. Então se a gente tivesse um planeta independência, né? Se a gente fosse um planeta, tivesse essas, sei lá, as pessoas que vivessem nesse planeta tivessem esses 4 tipos. Uma ou os 4 tipos. Nem todo mundo quer independência geográfica. Nem todo mundo quer independência de rotina. Pelo contrário, algumas pessoas querem independência de rotina. Nada de errado com isso. Mas se fosse um planeta, e como é que a gente chegaria nesse planeta, metaforicamente? Através de por exemplo, através de um foguete, né? Através de uma bicicleta você não chega no planeta. Então esse foguete a gente vai chamar de 6 em 7. Dentro desse sentido, a gente fala do 6 em 7 como a ferramenta de acumulação de patrimônio. Então, quais são as etapas da construção desse 6 em 7? Lembrando, o 6 em 7 não gera independência financeira. Ele é o caminho para gerar. Por quê? Porque quando você aumenta a sua velocidade de acumulação de patrimônio, as chances são que você vai chegar nesse número de patrimônio que vai gerar, eventualmente, renda passiva para você para o resto da vida, né? Um patrimônio acumulado que você possa se sustentar para o resto da vida, independente de você levantar o dedo ou não. A gente dividiu em 4 etapas. A primeira etapa nunca teve tão clara. Hoje é clara. A gente vai chamar de clareza. Etapa 1, clareza. Escreve aí. Clareza. Dá um apelido para ela. Ela tem apelido. Então a primeira etapa é Roma. Uhum. A segunda etapa é a audiência. Tá. A terceira etapa é lançamento. E a quarta etapa é escala. Avisa aos navegantes ou aos pilotos de foguete. A minha sugestão hoje é que você conheça todas as etapas antes de começar a primeira etapa. Porque o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Então vamos lá, escreve aí, ó. O conhecimento da etapa seguinte facilita a execução. Então, se você está executando a etapa anterior e não está conseguindo executar, isso é uma coisa que ficou claro para mim ao longo dos anos. O que você deve fazer? Olha, segundo essa lei que eu estou escrevendo aqui agora para vocês, né? Estou ensinando vocês a construir foguete. Cada coisa tem sua arte. Eu sei construir foguete que leva ao planeta independência. Eu sei fazer isso. Eu cheguei lá, fui lá várias vezes, vários dos meus alunos chegaram. Então, o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior, não a execução da etapa seguinte. Então, se você está na primeira etapa, Roma, não consigo encontrar Roma, Érico, não consigo encontrar Roma, você vai conhecer a etapa seguinte. Você não vai executar a etapa seguinte, vai conhecer isso, você vai estudar a etapa seguinte. Depois você escuta, aí você volta para Roma. Peraí, não estou executando Roma. Ele vai, o conhecimento da etapa seguinte. Então ele vai estudar a escala, mesmo sem ter audiência, mesmo sem ter lançamento. Porque as etapas seguintes provêm insights que facilitam a execução da etapa anterior. Então não tem... Se a pessoa está parada, eu não sei o que fazer, meu Deus, estou na fórmula de lançamento e não sei o que fazer. Você sabe agora. Você conhece a etapa seguinte. Depois a gente vai para a segunda etapa, uma vez que a gente tem clareza de que tipo de pessoa a gente quer atrair para fazer esse 6 em 7. Importante isso. De que tipo de pessoa. E a gente tem que deixar claro não só que tipo de pessoa a gente quer, mas a gente tem que deixar claro qual é o destino que você vai levar essas pessoas. Porque elas também têm que te selecionar. Então, 2 clarezas. Quem você quer para sua viagem, e você tem que dar clareza para ela se ela quer fazer essa viagem para onde você quer levar ela. Caso. Você tem que deixar, ó, tô te levando para Roma, quer ir?
Mas antes de você falar isso para sua audiência, antes de tudo, você tem que definir Roma. Exato. Depois disso, com Roma definido, você entra no processo de construção de audiência. Né? Você vai construir uma audiência que está interessada em ir para Roma. Não quer dizer que vai para Roma, que está interessada em ir para Roma, é a primeira etapa. E aí depois você vai aprender a lançar, você vai vender para essa audiência com integridade, mas com intensidade. Tal que tem muitas técnicas íntegras que isso vai acontecer. Isso é uma etapa muito importante. Uma vez que você fez isso, você vai ter um primeiro ponto no seu lançamento. E aí depois desse ponto, você entra num processo que chama ciclos evolutivos. Então, no quarto, tem uma coisa que chama escala. Né? Nessa escala, você vai colocar aí ciclos evolutivos, é o apelido. Dito tudo isso, ciclos evolutivos. O que é um ciclo? É uma repetição. O cara está construindo a nave de novo, e de novo, e de novo. Só que cada ciclo, ele evolui uma pequena coisa. Eventualmente, você vai precisar de 7 ciclos evolutivos para chegar ao primeiro 6 em 7. Sendo que o primeiro 6 em 7 não te leva ao planeta Independência. Depende das suas... Mas enfim, a gente pode até ver o que é o caminho entre o 6 em 7 e o planeta Independência também e tal. Mas uma boa milestone, um bom marco nessa jornada. Então, a gente tem Roma, a gente tem audiência, a gente tem lançamento, a gente tem escala. Ou ciclos evolutivos. Eu chamo de escala, né? Escalar, fazer maior, porque é mais fácil. Quando eu falo ciclo evolutivo, a pessoa fala, explode a cabeça. Que mané ciclo evolutivo? Meu Deus do céu, Érico. Então, ciclos evolutivos. Eventualmente, quando você repete essas escalas e aperfeiçoa esses ciclos, você vai chegar ao primeiro 6 em 7, quiçá depois, se você quiser caminhar o caminho até o planeta Independência, se você aspirar a chegar lá e me encontrar lá, nesse planeta. Dito tudo isso, então essas são as 4 etapas de uma maneira mais geral.